A disciplina da nossa mente só pode ocorrer através da profunda exposição e contínua imersão na Palavra de Deus, acompanhada por uma iluminação do Espírito Santo. Essa é uma exposição que se acha ao alcance de todos os cristãos, letrados ou semiletrados. Dedique tempo e exponha-se à Palavra de Deus. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. O Espírito Santo é um mestre por excelência. Ele foi dado à igreja para guiar cada um dos membros dela em toda a verdade. Caminhe na direção certa com os conselhos da palavra ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, se não me falha a memória, e o número 17, Paulo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós. Isso aqui é sério, irmãos. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Quando São Paulo compôs a sua equipe, aqueles que estariam mais perto dele, entendemos que não somente o jovem Timóteo, mas o próprio Tito também fez parte daquele grupo mais aproximado de Paulo. E ao lermos a sua biografia na Bíblia, nós chegamos a uma conclusão de que Tito era um obreiro mais experiente. Mas é sempre bom a gente rememorar e meditar, fazer uma reflexão mais profunda na palavra de Deus. Em tudo, Tito te dá, por exemplo, de boas obras. E Paulo então começa a especificar: olha, Tito, cuidado com a doutrina, porque se não houver um bom ensino e aplicação da palavra de Deus, e Paulo aqui especifica o exemplo em tudo, estes devem ver em nós, irmãos, a igreja do Senhor. Paulo disse que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Coluna, irmãos, não pode se mover. Coluna está colocada como sustentação. Meus queridos irmãos, lá no capítulo 13 de São João, Jesus nos aplicou ali, irmãos, uma lição maravilhosa. Ele reúne aqueles 12 e diz João que ele pegou uma toalha sem giz, pegou uma bacia, pôs água e foi lavar os pés dos discípulos. Agora, pensa um pouquinho, companheiro. Pensa aí. Quando Jesus chegou, irmãos, para lavar os pés de Tomé. Tomé, você... Eu não sei, se eu não chegava e dizia, Tomé, você é incrédulo, rapaz. Eu vou lavar teus pés para ver se você cria jeito, né? Mas Jesus, irmão, lavou. Lavou os pés de Pedro. Lavou até os pés de Judas. Já pensou nisso? Depois ele disse para os discípulos: o que eu fiz, vocês façam também. O que eu fiz, façam vocês também. Meus queridos companheiros, Paulo disse: sei o exemplo em tudo. Deus tem nos feito, eu acho isso, irmãos, uma coisa maravilhosa, Ele nos admitir como participantes no plano divino de salvação. Quem era Zé Wellington? Deus me escolheu e me envolve nesse negócio do céu aqui na terra, é coisa muito grande, irmão. Mas daí, amados, nós temos que estar conscientes do trabalho
que Deus colocou nas nossas mãos. E é interessante, amados, nós temos que olhar para a igreja e termos uma visão bem ampla. Amar indistintamente a todos, não é? Eu quero aqui concluir, irmãos, dizendo aos irmãos, eu não sei, nós temos muitos irmãos cuja a mente é tão fértil, eles têm um dom de mandar, tão precioso. Ele manda, mas ele mesmo não faz nada. Olha, companheiros, em tudo te dar por exemplo. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado. A história das Assembleias de Deus no Brasil foi constituída por milhares de cristãos que experimentaram o mover do Espírito Santo no interior deles. Com vocês, o quadro Nossa História. Nossa História. Em 1927, Manuel César da Silva, o Neco César, assumiu o pastorado em São Luís. Em Coroatá, estado do Maranhão, acontece a primeira convenção em novembro de 1934, sob a direção do pastor Luiz Higino de Souza. Nesta época, foi apresentado o primeiro pastor, João Jonas, que desenvolveu um grande trabalho ali naquela cidade. Era um homem prático e dinâmico. Ele foi o primeiro pastor ordenado no Maranhão. O homem que Deus levantou lá da Hungria para vir aos solos maranhenses, anunciar a boa semente, a semente do amor, a semente do Evangelho. Homem de Deus que, destemido, usado e ousado também, fez a obra, tudo aquilo que o Senhor lhe confiou que ele fizesse, ele veio fazer. Em 1935, Luiz Higino de Souza foi substituído por Januário Norberto Soares. Em 1937, o construtor José Bezerra Cavalcante assumiu a Assembleia de Deus. O objetivo dele era construir um templo. Ele é o autor do hino 22 da harpa cristã, que fala sobre a ceia do Senhor. A igreja teve um extraordinário crescimento e outro fato marcante na época de José Bezerra Cavalcante. Foi no período dele que foi ordenado o terceiro pastor do Maranhão, Alcebiades Pereira Vasconcelos. Nossa História.